Bora, pô, 6h29. Bom Bom dia. dia. E aí? E aí? E aí? E aí? Tá aqui. Tá bom dia aí pro povo. Bom dia. Hoje tá dando. Bom Bom dia. dia. Tudo bem? Tudo jóia. Hoje não tá dando eco, não, né? Não. Ai, que bom. É Camboriú, né? Outra terra, né? Não, já estamos em Curitiba já. Ah, É, já? Chega de passar frio. Uhum. Ah, É. fomos, saímos de bom. Curitiba pra passar frio lá. A Dani, antes da gente vir pra cá, o dia que ela ia pra praia, já era, chovia. Não tinha choro. Qualquer lugar que ela chegasse lá, em qualquer praia, chovia. Aí agora morando aqui, não tem como chover todo dia, né, velho? Bora? Bora. Bora. Eu tenho que deixar aqui. Ajeitar. Vamos lá. Ei, minha tia Ajeitar Lúcia. aqui. Beijão, tia. Carlos. Vamos lá. Vamos orar. Papai do céu, obrigado, Pai, por mais um dia. Eu reconheço quem sou hoje, através da sua palavra. Reconheço quem minha esposa é, meus filhos, Micael, Amanda. E tenho hoje a consciência, a certeza de que Cristo habita na gente. Eu peço, Pai, que o Espírito Santo revele o tempo inteiro a nós, no dia de hoje, a verdade e a justiça, porque a nossa mente, ela já crê nisso. Apenas revele para que o nosso corpo pratique essa justiça, pratique a justiça de Cristo. E Ele, de fato, habite e esteja conosco no nosso corpo, faça parte da gente. É isso que eu peço, Pai. Amém. Amém. Cara, vou fazer um negócio diferente hoje. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, barulho de passarinho. Vou fazer um negócio diferente. Vou falando aqui os trechos e vou falando a minha interpretação. Te falei, né? Acordei às 4 horas. Na verdade, despertou às 4 horas, que foi o horário que eu saí de Porto Alegre a última vez, que eu acordei lá para Uhum. ir para o aeroporto. Aí despertou, cheguei na cama, tava assim, ó. Aí comecei a estudar, 2 horas estudando. Vamos lá. Bom, Nossa. esse capítulo aqui, eu dividi ele em 3 partes. A primeira parte que o capítulo mostra é que o fogo, a sarça, né? O fogo pegando, a árvore lá, o arbusto pegando fogo. E aí Moisés, olhando aquilo, ficou impressionado. Por quê? Porque não consumia a árvore. Imagine você estar olhando uma árvore pegando fogo e a árvore está intacta e o fogo está lá. Que doideira, né? E aí, estudando esse capítulo, eu vi isso, a perfeição de Deus, né? É a perfeição, que você não consegue entender e você fica olhando a olho nu, você não... Que é isso, cara? Que negócio é esse? A perfeição de Deus. Aí no final, esse é o início do capítulo, no final dele, Deus fala, ó, o povo tá querendo, né, tá oprimido, sendo chicoteado, tá em escravidão. E aí a única coisa que eles querem é sair, né, do Egito. Eles querem sair, terminar a escravidão, eles não querem mais passar por aquilo. E aí no final, e é só esse desejo deles. Aí, olha, aí mostra a perfeição de Deus de novo, que ele fala assim, ó, o ouro, a prata, as roupas caras dos egípcios lhes serão dadas, né? Vocês vão tomar para si. Eles não queriam isso, velho. Mas Deus é a perfeição, né? Assim como a árvore não queimava, ele mostra, não, vocês estão, a visão de vocês é limitada. Eu vou te mostrar o que é, qual que é a minha parte nisso. E aí, além de tirar eles da escravidão, ainda dá o ouro, prata, a roupa dos egípcios. Tomem para si, é isso que ele fala, tomem para si. E aí nisso, cara,
eu fiquei lembrando lá do início de Gênesis, quando ele fala assim, haja terra, haja luz, haja não sei o quê, e aí vai, primeiro dia haja tal coisa, segundo dia haja tal coisa, terceiro dia haja tal coisa, e no sexto dia, que ele faz o homem, aí a palavra diz, formou o homem. Ele não falou haja o homem, ele fala formou o homem, haja terra. Aí da terra ele forma o homem. Olha que loucura, cara, que perfeição, né? Mas por que ele formou o homem? Porque ele nos formou o quê? Imagem e semelhança dele. Não é mais uma substância, é por isso que ele formou isso. E aí, eu fiquei pensando assim, Deus formou em estado perfeito ou imperfeito? Ele formou com alguma doença? Formou faltando um dedo? Formou, sei lá. Não, né, velho? Ele formou na perfeição de Deus. É nisso que nós somos formados, na sua perfeição. E aí, quando eu vi a árvore lá, que eu imaginei a árvore sem ser consumida, pegando fogo, e aí a gente vê, né, que a perfeição de Deus está na nossa formação, né? Ele nos formou desse jeito. E a gente tem que tomar para si, assim como ele fala no final para os israelitas, tomem para si o ouro, a prata, as roupas, ele está falando, tomem para si identidade, né? A perfeição de Deus foi, eu te formei, eu não falei haja o homem, haja a mulher. Eu te formei, né? Ele não falou haja a mulher. Ele vai lá e forma a mulher da costela. Ele forma, nos formou. E aí o que sobrou pra gente fazer, cara? Nada. O que sobrou no sétimo dia, depois que ele fez o homem e a mulher? O que sobrou pra fazer? Nada. Só sobrou o desfrute e a comunhão com ele. É a única coisa que sobrou pra gente fazer, mais nada. Só curtir. Eu não é. Curta esse momento comigo, tem a comunhão, só isso, mas a gente não tem nada pra fazer. É ou não é? Aí depois que vem a sarça lá, que acontece isso, e que Moisés está olhando, aí ele vai se aproximando, aí Deus fala com ele, calma aí. Agora tira sua sandália, aqui é Terra Santa e eu sou Deus. Aí ele, né, opa, caramba, isso é a perfeição de Deus mesmo. Aí vai lá e não consegue nem olhar mais a árvore pegando fogo. Mas aí Deus fala o seguinte, Moisés, né, eu desci para libertá-los. Ele fala isso antes de falar para Moisés libertar. Ele fala, eu desci para libertá-los. E aí depois ele fala, Moisés, faz isso, faz aquilo, você vai libertar o povo. E aí Moisés fala assim, quem sou eu? É isso que Moisés pergunta, quem sou eu? Né? Mas Deus já tinha dito, eu desci, eu só estou dizendo, é um protocolo você ir lá fazer isso, porque eu desci para fazer isso, né? E aí, mais para frente, isso no capítulo 8, Deus fala, no versículo 8, Deus fala isso, eu desci, no 11, Moisés fala, quem sou eu? Né? Crise de identidade. E aí no 14, Deus fala, eu sou, me enviou. Fale isso, Moisés. Eu sou, me enviou. O que ele está dizendo nesse versículo? Eu sou, não é mais eu estou, né? Moisés estava ali, o que eu estou fazendo aqui? Agora, quando Deus fala assim, eu sou, me enviou, ele está falando de identidade, né? Quem você é? Eu sou, me enviou, cara. Olha que loucura, e aí vem a identidade mesmo. E aí nessa parte, cara, eu fiquei pensando assim, poxa, quando a gente sempre fica puxando isso, né? Quem sou eu para fazer tal coisa? Aí, quem sou eu, pecador, né? Para fazer tal coisa. E aí eu fiquei lembrando lá, quando o sacerdote avaliava para tirar o pecado, havia a morte, né? Aí quando o sacerdote avaliava para finalizar o pecado, ele levava lá um cordeiro para ser morto, né? Ele avaliava quem? O pecador ou o cordeiro? Quem que ele olhava quem naquele momento? Quem que deveria estar perfeito naquele momento? Era o pecador ou era o cordeiro? Era o cordeiro que o sacerdote olhava. Era o cordeiro, não. O sacerdote está perfeito. Então, aqui vai terminar, né? Vai ser feita a justiça, você vai voltar a ser justo, vai acabar com esse pecado. Olha que doideira. Né? E aí, cara, eu lembrei lá quando Cristo está sendo crucificado, aí Pilatos vai lá e fala assim, eu não vejo nenhuma culpa nesse cidadão aí.
É o cordeiro perfeito. E aí é feita a justiça. Cara, Pilatos, velho. Né? Fala, eu não vejo culpa nenhuma nele. Ainda tenta, não, vamos fazer de outra forma aqui, que eu não tô vendo culpa nenhuma. Não tem como condenar esse cara. É impossível. Não tem nada nele. E aí, né, mata o cordeiro e é feita a justiça. Olha que doideira. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Aí Cristo fala, errais por não conhecer as Escrituras. É por isso que a gente erra, que a gente não conhece a Escritura. E a Escritura, a gente está lendo o Velho Testamento. O que separa a Bíblia inteira? Se você pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, o que separa ela? Qual que é a divisão dela? É Cristo. Né? A única divisão que tem ali, a única mudança que tem, que o resto é história. Conta uma história, que conta outra, que vem outra, e vai contando até chegar em Apocalipse. O que divide, o que realmente impacta, o que mostra a grande diferença da Bíblia é Cristo. Né? Por isso que é o Velho e o Novo Testamento, o Antigo e o Novo. Né? Aí depois, beleza, né? Deus vai lá no capítulo e mostra que, né, quem que está fazendo isso. E aí no final ele fala o seguinte, no final do capítulo: o clamor de Israel chegou até mim. O clamor, né? Por isso desci. Aí eu fiquei pensando assim, caramba, o que fez Deus escutar? Foi um grito? Se a gente gritar aqui, Deus, ele escuta. Tá no terceiro céu, ele escuta? Não. E se a gente mandar um e-mail para ele, velho? Resolve alguma coisa? E o WhatsApp? A única coisa que vai fazer Deus escutar é a oração. Né? Isso que a palavra está sendo dita, né? Cristo falou, vocês erram por não conhecer a Escritura. A Escritura está dizendo isso. Cara, vai estudar o capítulo de hoje, velho. Olha quantas Bíblias tem aqui. Tem 4, né? Bíblia da criança, Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia de estudo de Genebra. Ué, como é que você conhece a Escritura? Porque tradução, né? Você pode levar o seu jeito. Agora, quando você começa, se você buscar o entendimento, aí você não vai mais errar, porque Cristo está falando, está escrito. Errais por não conhecer as Escrituras. E aí, olha que doido, né? Deus desceu por quê? Porque oraram. Não é aquele, Deus sabia disso. Sim, Deus sabia, mas se você não falar, é igual a criança. Se a criança não chorar, ela vai ter mamar, velho? Não. Não vai mamar. Então a criança chora e aí amanhã, caramba, eu escutei. Aí vai lá dar um mamar. Então se a gente não orar, né? O clamor que fez Deus ouvir. Porque vendo ele já estava vendo. Mas ouvir, fazer ele descer, foi a oração de Israel, né? Do seu povo, que fez ele descer. É isso que ele está falando aqui nesse capítulo. Então, não adianta ficar gritando, não adianta ficar chorando, né? Foi a oração, né? Se ficar chorando não vai adiantar nada. Agora, se você orar, ele vai escutar. E foi por isso, o capítulo está dizendo, por isso eu desci. Foi por isso que eu escutar a oração. Agora tá dando eco aí. Entendeu? Melhorou. E a oração é o quê, velho? Aí, aqui vem a parte mais doida, né? Porque a oração, se você orar sem fazer uso da identidade, você vai orar errado. Adianta orar errado, velho? Adianta orar chorando? Aí, lá em Tiago 5,16 diz o seguinte: a oração de um justo é o quê? Poderosa e eficaz. Cara, a palavra está dizendo eficaz. Eu comecei a estudar nas Bíblias aqui, eficaz, cara. Você sabe qual que é a diferença entre eficaz e eficiente ou não? Não. Eficiente é o seguinte, vou trazer um exemplo de futebol. Você joga o jogo inteiro bem, você foi eficiente, mas perdeu de 1-0, mas foi eficiente, você jogou bem o tempo inteiro. Eficaz é o seguinte, jogando bem ou jogando mal foi 1-0 para você, velho, você ganhou. Aí tá dizendo o que aqui, cara? Oração de um justo, é eficaz. Eficaz, não tá falando que você jogou bem ou mal, não vai, o resultado pode ser qualquer um. Mas aqui tá dizendo que foi eficaz, você ganhou de um justo, cara. Um justo. E agora, e de 2 justos? E de 3? E de 4? Olha o poder desse negócio. Se de um justo ela é eficaz, imagina da gente aqui orando junto. O que ela pode fazer?
Da posição, né? Exatamente. Aí como que eu mesmo já orei várias vezes, cara. Senhor, perdoe os meus pecados. Rapaz, perdoe os meus pecados é uma oração errada. Já foi perdoado, Cristo já veio, velho. Já acabou esse negócio. Uhum. Agora, se Cristo não tá na gente aí, você tá pecando, não tem jeito, né? Exatamente. Senhor, não olha a minha pequenez. Eu acho que Deus olha isso. O que você tá falando, velho? O negócio é esse. A sua misericórdia renova todos os dias. Tenha misericórdia de mim. Eu já tive. O que você tá falando? Ela se renova. Eu já tive, né? É por isso que a Bíblia fala assim, ora em nome de Jesus. E aí eu orava esse monte de coisa e no final falava em nome de Jesus. Não tem coerência nenhuma o que eu tô falando. Nenhuma. É ou não é? Ué, não sei o que eu tô falando. Tem 4 Bíblias Parece que é aqui. uma regrinha, né? Pra você terminar cada frase. Oi? Parece que é uma regrinha pra você terminar cada frase. Exatamente. E aí eu orava esse monte de coisa, aí no final falava em nome de Jesus. E aí não faz sentido nenhum você falar isso. Nenhum. Né? E aí eu fiquei pensando assim, o que é orar em nome de Jesus, velho? É Cristo está em você, não adianta. Se Cristo não estiver em você, não adianta que você vai orar errado. Né? Deus vai escutar, mas ele não vai descer se você orar errado. Sim, é verdade. Ele não vai descer, velho. Vai escutar e falar assim, ih, tá falando besteira, não vou perder meu tempo aqui, vamos pro próximo. Para ele descer, você tem que orar certo. Exatamente. Ele vai te escutar, mas você tem que fazer o certo. E aí, cara, olha que coisa doida, né? Por um homem, a palavra diz isso, por um homem, todos foram condenados. Que homem foi esse? Adão. Mas por um homem, todos foram justificados. Todos. Porque era justo, velho, eu ser condenado por causa de Adão? Era justo, vamos falar a verdade, velho. Mas assim, nunca nem apertei a mão do cara. Não botei mão embaixo da cruz, não fiz nada de ser condenado, velho. É justo um negócio desse? Não, não é justo, velho. E aí, 66% da Bíblia falando disso. E aí vem o justo e muda toda a história, né? E aí, por causa dele, não é porque, pelo que você fez. Assim como não era... Você não fez nada e estava condenado, ué. Né? A gente fez alguma coisa para estar condenado? Não. Estava condenado. E agora a gente fez alguma coisa para estar justo? Não. Não. Então essa é a diferença da oração, né? A gente não tem que orar por misericórdia, a gente tem que orar pela graça. Assim como a gente não fez nada e estava condenado, agora a gente não fez nada e está justificado. Você é justo, né? Agora, se você não se sente justo, se você se sente em pecado, que Cristo não está em você. Tem jeito. Aí se Cristo não está em você, aí você vai no dia... Por isso, Apocalipse, cara, tem 4 Bíblias aqui para falar. A Bíblia não mente. Ah, mas então todo mundo vai pecar e tá certo. A Dani sempre fala isso pra mim. Então todo mundo pode sair pecando e vai ser justificado. Ué, a Bíblia tá dizendo, haverá, Apocalipse, haverá o dia da justiça, né? Ué, mentira isso. Mas a justiça vai separar quem, velho? O justo do injusto. Quem que é justo? Quem está em Cristo. Quem não está em Cristo não é mais justo, velho. A justiça não é você, velho. A graça foi dada sem que você mereça, mas você precisa internalizar, né? Moisés, quando Deus fala, faça isso. Quem sou eu? Então você está derrotado. Aí Deus vai lá, tá, Moisés, vamos lá. Fala o seguinte, ó, eu vou te ensinar. Fala o seguinte, eu sou me mandou. Vai, faz assim agora. Pronto. Você não vai conseguir fazer nada com esse cajado, mas se você falar assim, eu sou me mandou, vai virar uma coisa, o temor lá vai tomar conta. Isso mesmo. Não é você, velho. Você tem que internalizar. Deus falou isso lá. Pô. Aí depois Cristo vem, né? E mostra tudo isso. E aí, olha que louco, né? Por muitas vezes também, outra coisa que eu fazia errado na oração. Eu falar assim, e eu vejo muita gente fazendo isso, tá? Falando para as pessoas orarem desse jeito. Eu vou orar em tal dia, até tal data vai acontecer isso. Cara, eu já vi muita gente ensinando as pessoas a orarem desse jeito. E aí falou assim, ó, aí chegou na data, aconteceu.
Aconteceu por quê? Pela data ou pela sua fé, velho? Não tem nada a ver com a data. Nada a ver. Se você falasse assim, ó, amanhã vai acontecer. Se você acreditar mesmo, não é a data que está fazendo isso. É a sua fé. Então, e aí as pessoas fazem o quê? Elas não acreditam naquilo, não acreditam no que estão orando. E aí no dia não aconteceu, porque ela não acreditou. E aí no dia não acontece, ela vai lá assim, esse negócio é mentira, não acredito mais nisso. E se afasta de Cristo. É ou não é? Exatamente. E aí vai e se afasta. Ué, mas é você que pode fazer alguma coisa ou é Deus? Ou é Cristo? Se você está orando, é que você não consegue fazer. Exatamente. E aí, mas agora se você crer, né, ter fé de que, de fato, não é no seu tempo, né? O nosso tempo é qual? O Cronos. O de Deus é Kairos. Ué, como que o meu tempo é ele que vai fazer? Ele não vive o meu tempo, ele vive o dele. Então, o que me liga com ele? É a fé, é a crença, não é o tempo. O meu tempo é um, dele é outro. E aí as pessoas, eu orei, eu queria tal coisa até tal data, não aconteceu. Tem lógica um negócio desse? Não. Não. É isso aí. Então, finalizei o capítulo e vou deixar para vocês. Pode ir. Top. Tem um pastor que a gente gosta que ele fala assim, então, agora a gente pode fechar a Bíblia e ir embora, porque foi perfeito. Já dá pra encerrar a live. Dá pra encerrar a live. Porque... Perfeito. Muito bom. Top. Vai lá, amor. Isso que dá acordar às 4 para estudar, olha aí, ó. Verdade, gente, viu? Vai embora. Então, em relação, continuando ali o assunto da oração que você tinha dito, né? É engraçado porque a gente tem uma mania de meio que tipo querer forçar Deus a fazer alguma coisa, né? A gente tipo, ai Deus, faz isso porque eu sou fiel a ti e não sei o quê, ou então eu dizimo, eu cumpro a tua palavra, eu oferto e não sei o quê, né? E aí tipo fica tentando achar argumentos para convencer Deus. Né? Eu fiz muito isso. Fico ali e fico insistindo no assunto. Parece que, nossa, tipo assim, eu tenho que. Cara, Deus é meu pai, então se eu sei que ele faz e que ele é meu pai, eu vou pedir para ele uma vez. Eu vou falar assim, pai, esse é o desejo do meu coração, né? E pronto. E outra, eu tô aprendendo assim, até nesse final de semana teve um encontro de mulheres assim, e lá elas abordaram muito essa questão, porque a mulher ela tem disso, né? De assim, muito cheia de detalhes, né? Muito cheia de detalhes e tudo. E aí a gente tem mania, muitas vezes, né? Às vezes, da maneira que a gente ora, realmente acontece. Mas e aí depois a gente fica falando, nossa, se eu não tivesse orado aquilo, se eu não tivesse falado aquilo para Deus, não teria acontecido. E é totalmente diferente, né? Porque a oração ela é uma intimidade com o nosso Pai, né? E ele sonda e conhece o desejo do nosso coração. E eu aprendi, muito legal que eles falaram lá também, é que você só precisa crer. Você vai orar sobre algum determinado assunto, você tem fé, você crê que Deus pode, que Ele é fiel e que Ele tem poder, né? Sobre qualquer situação, independente do assunto, independente se é alguma coisa pequena, se é uma coisa grande, alguma coisa assim, Ele tem total poder para qualquer coisa, né? E aí, se você crê e você declara a palavra, pronto, já tá ok. Você não precisa ficar repetindo isso durante semanas. Aí a gente faz, eu já fiz muito isso. Aí eu vou fazer um jejum de não sei quantos dias e vou orar. E todo dia às 3 da manhã eu vou acordar e vou ficar lá. Não, Deus, porque eu tô fazendo um jejum. Deus, eu te apresento não sei o quê, na tua presença, não sei o quê. Só que assim, é tão fácil que a gente complica, né?
É muito fácil, e é a gente que acaba complicando. E aí parece que a gente está assim implorando algo para Deus que na verdade ele não queria dar, e a gente lá na força do nosso braço, a gente de tanta insistência, a gente vai lá e pega da mão dele aquilo. Não é dessa forma, né? E aí a gente só precisa crer, declarar e confiar e descansar, né? Pronto, eu creio, eu declaro a palavra, né, que é o que está escrito na Bíblia, que é a palavra dele. Ele não tem outra forma de falar conosco, né? A única coisa que ele deixou para a gente são as palavras dele mesmo, que é viva e se renova todo dia, é a palavra, né, a Bíblia. Então a gente só precisa declarar a Bíblia, a palavra, e confiar, descansar. Aí é algo muito interessante. Tem aquela palavra que fala que Jesus está assentado, né? Ele está nas regiões celestiais e está assentado à direita do Pai. Aí a gente fica pensando, se Jesus está assentado, ele não está em pé. Né? Uma pessoa, para ela ficar sentada, quer dizer o quê? É uma posição de Terminou. descanso. Descanso. Ele está sentado, ele está descansado, ele está relaxado, foi tudo feito. Agora ele terminou tudo que ele tinha que fazer, sentou, é igual a mulher quando faz sua termina de arrumar a casa inteira, o que ela faz? Senta e fica só observando a casa limpa, né? Aquela sensação aquela sensação gostosa, né? E exatamente Jesus, ele fez tudo, ele está nas regiões, né, celestiais e está sentado à direita do Pai. E nós estamos junto com ele. A Bíblia fala que nós estamos lá com ele. Nós somos cordeiros, nós estamos na mesma posição, né? Então nós também estamos assentados à direita do Pai, né, através de Jesus. Então a gente também tem que descansar. E é só pegando esse gancho aí da oração, assim, e uma coisa que me chamou muita atenção também. Só abrir um adendo, né? A gente não vai pagar a mesma conta duas vezes, né? É assim que Deus vai olhar. Como é que eu vou fazer isso para você porque você fez algo para mim? Não. Meu filho já fez. Se você crê que ele já fez, você não vai pagar a tua conta duas vezes. Eu não posso receber a conta duas vezes. Se eu receber a conta duas vezes, eu não sou justo. Eu sou injusto, cara. E aí, assim, o que me chamou muita atenção também foi bem comecinho ali, que fala que Moisés estava, antes de tudo, Deus falou com ele, porque Moisés estava trabalhando, né? Ele estava trabalhando lá, cuidando do rebanho, né? E aí, ele se aproximou. Então, primeiro, ele não estava parado sem fazer nada, esperando cair do céu, né? Não estava lá, ai, vou fazer um jejum, vou orar aqui, mas eu vou, né? Tal, né? Não, ele foi lá e agiu, né? Baseado nisso que eu tô crendo e que eu tô declarando e que eu tô confiando, eu vou agir baseado nisso, né? Então ele agiu, estava trabalhando, estava se movimentando, estava lá. A Deus dará, né? Que nem diz. E aí ele viu e se aproximou. Então, se Moisés não tivesse se aproximado, Deus não iria ter como falar com ele. E Deus só falou com ele depois que ele se aproximou. Que ele ficou curioso, que ele falou assim, nossa, né? Que ele, como assim uma árvore pega fogo e não queima? Vou lá ver. E daí ele se aproximou, né? E aí foi quando Deus fala com ele, né? E sobre o fogo também, né? O fogo, ele representa força, né? Representa, como que é a palavra? Autoridade. Autoridade, né? Mas era um fogo que não consumia, era um fogo que não queimava, não destruía. Então é a mesma coisa, né? A gente tem acesso a tudo isso e é algo que é forte, a autoridade, né? E não dói, não consome. Só um minutinho, pode. Né? Não dói, não consome, não tem peso. Então é isso que é viver pela graça, né? E através de Jesus nós temos isso a todo momento, né? Nós temos isso sempre.
Então, não é um episódio isolado ali que Deus aparece e aí, né, acontece isso. Então, Jesus fez com que isso durasse pra gente, né, para toda a eternidade. E a última coisa que eu percebi também no texto, na Bíblia, nesse capítulo, é quando Deus fala com ele, né? E ele fala assim, mas daí eu vou falar com o povo vai perguntar. Nossa, tá bem escuro. Aí eu vou falar com o povo e o povo vai perguntar, mas qual que é o nome, né? E o povo vai fazer perguntas e a gente às vezes fica assim indagando, né? Não, mas eu não consigo, eu sou limitado. É aquilo que você falou, né? Não, mas eu isso, eu aquilo, mas e o passado? E não sei o quê? Mas o que que as pessoas vão pensar? O que que as pessoas vão falar? Né? E quando você não consegue se enxergar com a mesma ótica que Deus te enxerga, você está limitando Deus. Você está fazendo é igual uma forma, né, de um bolo. A forma de um bolo você coloca ali a massa e você delimita ela para que ela não extravase, né? Ou um copo. Mas só que a gente não pode limitar Deus, né? A vontade dele e nem em relação às pessoas e nem em relação à nossa vida, porque muitas vezes a gente fala assim, ai, vai orar para Deus, né? Ai, Deus, eu quero uma casinha, um carrinho, ai, um empreguinho bom, né? E tal, e não sei o quê. Mas não, Deus não quer inho para você, ele quer coisas grandes. E é nisso que a gente se limita. A gente não consegue se enxergar, né? Porque a gente fica olhando com os nossos olhos naturais e a gente não é perfeito, né? E a gente começa a se limitar nessas coisas, sendo que Deus tem né, muitas coisas muito melhores do que o que a gente pode tentar imaginar ou o que a gente está vendo com nossos olhos, né? É isso aí. Muito bom. O que eu achei legal na história também é que lá no final ele fala assim que Deus fala para Moisés que ele vai ter que o rei não vai liberar assim, ele vai ter que forçar o rei a liberar, né? Que é mandando as pragas, né? Que mais para frente ali dando um spoilerzinho, ele vai mandar as pragas. Tá escuro para vocês aí? Tá, mas é que tem técnica, né? Você tem que virar, você tem que sempre ficar com o rosto pro sol. Mas quando você fica de costas, ele escurece, porque o celular ele foca em outra coisa. Mas enfim. Então beleza. Agora vai ter que deixar assim, não. Então, é que a gente tá num hotel, daí tá. A gente já tinha procurado luz aqui pra caramba, não tinha achado. Aí. Vamos ver. Aí. Aí ele fala assim, né? Deus fala assim pra ele: eu vou ter que forçar vocês a saírem. Eu vou ter que forçar. Mas aí eu fiquei pensando, cara, por que que vai ter que chegar a esse ponto? Por que que ele vai ter que fazer isso com, com o povo, com o faraó? Por que que ele vai ter que forçar assim com o faraó? Porque faraó não leu a história. Faraó não pegou o livro para saber quem tinha vindo antes. O que que tinha acontecido ali? Como que José conseguiu governar no tempo de crise? Entendeu? Aonde era a fé de José? Como que José cria? Não sabia. Ele não pegou para olhar, não, ele pegou dele para frente. E aí muitas vezes nós não queremos saber qual é a nossa história de verdade. Nós conhecemos um Jesus da história. Nós conhecemos uma história de Jesus, mas nós não conhecemos o Jesus da história. E quando eu não conheço o Jesus da história, eu não conheço a minha posição. E aí aquilo que era para ser bom, eu acabo trazendo para mim através de um peso, porque eu fico eu não estou na posição e fico na condição, né? Você acha que se ele tivesse visto, aconteceria assim? Não. Teria que acontecer daquele jeito, e era a incredulidade daquele povo,
E Egito estava daquele jeito. Mas trazendo a palavra, como ela é viva e eficaz para nós hoje, nós precisamos, que nem você disse, nós precisamos saber a posição que estamos. Porque se nós não sabermos da posição que estamos, nós não vamos conseguir andar como Deus nos vê. Aí a palavra, a gente vai ficar trazendo a palavra sempre, tipo, eu tenho que fazer alguma coisa. E ele fala, já está feito. Aí eu tenho que ir tal, tal, tal. E ele fala, assim não é. Entendeu? Só que muitas das vezes a gente não para entender aonde nós estamos em Cristo. No final de semana, eu estava estudando a palavra com a minha família, com meu pai e com a minha mãe. E nesses últimos tempos, a palavra eu tenho procurado muito significado de cada nome na palavra e assim por diante. Estava lendo 2 Samuel 3. Cara, a gente foi buscar os resultados dos nomes ali, e o significado dos nomes. Tem Jesus no nome dos filhos de Davi, e que um dos filhos de Davi, o significado do nome dele é semeado por Deus. Entendeu? Quem foi semeado por Deus? Foi Jesus que foi semeado por Deus para sarar a terra. Então, se a gente procurar entender a palavra, como ela é, pegar os significados dos nomes, pegar o que está escrito, e que nem você falou, cara, eu acordei das 2, estou até agora estudando a palavra, para quê? Para que você saiba a posição que nós estamos, né? E por muitas vezes, a gente não saber a posição que a gente está, aquilo que nós não temos mais, nós pegamos e colocamos em nós, né? Não tem mais maldição nenhuma sobre nós, não tem mais. Nós não somos Egito para ter maldição. Nós estamos Egito para ter praga. Nós não estamos nessa posição. Nós não somos isso. Mas, por eu não saber quem é o Jesus da história, o que o Jesus da história fez em minha vida, o que Jesus da história mudou para mim, aonde ele me deixou através de Cristo, aonde eu estou, eu começo a pegar tudo que está à minha volta e começo a pegar aquela condição e eu apresento para Deus uma condição e não uma oração. E ele não me vê por condição, porque o amor dele é ágape, é incondicional. Então, quando eu entendo que o amor dele é incondicional, que ele não me vê por condição, aí a minha oração vai mudar, que foi aquilo que você falou. Aí a minha oração vai mudar. Mas se eu não chegar a esse ponto, eu jamais vou conseguir fazer isso. Por quê? Porque a minha alma, ela é amargurada, ela é isso, ela é aquilo outro, aquilo outro. Esse dia eu tava brincando com a Amanda, ela falou assim, sexta-feira, né? Ela tava um pouquinho estressada lá, daí ela falou assim, uma cliente dela lá, ela falou assim, eu já cansei de falar pra essa mulher, né? Eu já estou cansado, já estou careca de falar com essa mulher. Ela não me ouve. Daí que mais que você falou? Ela tá me deixando louca. E eu fui pra brincar, né? Que a gente fica brincando com a palavra assim pra gente poder mudar a mente, né? Daí eu falei assim pra ela, vamos agradecer a Deus, porque o amor dele é incondicional, porque senão agora você estaria careca, louca, e estaria, como é que é? Ficaria cansada, você entendeu? Por quê? Porque é o que a palavra, você não tá... Não, na verdade ele falou assim antes, ele falou assim, amor, você já se imaginou careca? Mas imagina só, agora, nesse exato momento que você falou isso, caísse todos os cabelos da sua cabeça. Aí eu me imaginei careca caindo o cabelo, assim, eu desesperada. Agora imagina você com a cara de cansada, você entendeu? E louca, histérica, sem nem cabelo pra puxar, porque você já tá careca, né? Por que isso? Porque é uma brincadeira que a gente sempre faz, assim, às vezes eu também falo alguma coisa, ela fala assim, não tô entendendo esse lugar que você tá, porque esse lugar que você tá falando aí não é o lugar que você tá de verdade. Por quê? Porque não foi aí que Deus nos deixou. Então, às vezes, nós levamos uma oração para Deus sem saber quem somos. Cara, ele vai ouvir? Vixe. É que nem eu disse, não tem como pagar a conta 2 vezes. Entendeu? Não vai ter como eu pagar mesmo a conta 2 vezes. Não, e se ele aceitar essa conta, quem está sendo injusto é ele. Ele, cara. O dono Entendeu? do bar que Então, aceita pagar 2 vezes, quem é o injusto? Aí que a Exatamente. gente começa a se frustrar, né? Ai, mas eu orei anos num assunto. Ai, eu orei dias e não aconteceu. Aí a gente se frustra porque a gente tá fazendo da forma errada, né? E é bem isso que eu tô querendo dizer
sobre o rei do Egito. Ele não sabia da história. Por ele não saber da história, ele tomou 10 pragas no meio da cabeça e ainda o filho dele morreu. Você entendeu? Talvez se ele soubesse, né? Porque lá em Êxodo 1 fala, né? E o novo rei não conhecia a história de José, né? Verdade. E talvez se eles conhecessem, realmente ele iria ficar ali irredutível e tal, talvez algumas pragas só, mas não, né? Ele não conhecia, precisou tudo aquilo de praga, né? Entendeu? Então, isso daí é o que eu vi, assim, muito sério, né? Uma coisa que a gente estava comentando hoje de manhã, eu falei assim pra Amanda, mano, o Espírito tem falado muito assim, eu acho muito engraçado, porque eu oro, e daqui a pouco eu oro, daí... Conta daquela vez que a gente foi viajar, que você falou, ai Deus, por favor, abençoa, guarda. A gente tava indo viajar, e eu já conto o que eu ia falar, pra falar o que ela pediu aqui. A gente tava indo viajar e eu aprendi pela minha casa, pelos meus pais e tal, porque também demorou esse processo agora que os meus pais também estão entendendo que eles são em Cristo e tal. Por mais da caminhada cristã que a gente tinha, a gente estava trazendo uma outra visão da palavra, né? Tipo assim, uma visão que não existe, conhecia a história de Jesus, mas não conhecia o Jesus da história. E daí eu tinha esse costume, né, de sair a casa, ungir a casa inteira, ver se estava tudo fechado mesmo, orar pela casa e Deus guarda aqui que eu tô saindo, né? E daí eu fui orar, e aí quando eu fui orar, eu tô orando, eu falei, pai, se eu falar pro senhor guardar minha casa, eu tô falando que ela não é sua. Porque ela é sua. Como é que você vai guardar uma coisa que não é sua? Pai, tudo que é meu é teu. Então, só permaneça nela e permaneça em mim, tá tudo bem, eu tô indo embora. Eu mudei minha oração em cima da hora, por quê? Porque eu falei, cara, eu tô me colocando numa condição, entendeu? Sendo que eu tô numa posição. E é bem isso também. Eu tava orando esses dias e tava falando para Deus, pai, tal coisa para mim tá bom, né? E é pouco, assim, pelo que ele tem, né? Pelo que ele é. Mas aí o Espírito falou assim, bem no meu coração, falou assim, cara, se a palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que é o amor de Deus? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus. O amor de Deus é Jesus. Entendeu? Pela terra. E eu tô nele, e ele tá em mim. Então, o meu olho não viu, não imaginou, o olho de ninguém viu o que ele tem preparado para mim. E a palavra de Deus diz que ele sonda e conhece os nossos corações. E que ele cumpre os desejos dos nossos corações. Então, eu falei, não, então agora como é que eu vou orar? Né, Espírito Santo, você me ajuda, porque eu não vou saber fazer essa oração. Eu vou querer algo, porque a minha mente ela vai querer ver, porque ela vive por comparação e repetição. Ela vai querer ver alguma coisa. Daí eu orei assim, pai, sobre esse assunto, eu quero, o meu desejo da terra é tal coisa. Mas o Senhor para mim, a sua palavra me diz que os nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que o Senhor tem preparado para mim. Eu quero o que o Senhor tem para mim. Mas a minha mente, ela vê dessa forma. Então, se a minha mente vê dessa forma, Deus vai me dar algo que é incomparável. Então, por que eu estou falando exatamente isso? Porque foi assim que Moisés viu a sarça. Ele falou, como é que esse fogo está na sarça e não queima? Então, quando Deus faz algo, ele faz algo incomparável. Ele faz um fogo que não queima. Ele se apresenta ali... Nem olhos viram. Sabe? Olho nenhum viu um fogo queimar uma sarça e não queimar. Entendeu? Então, o que ele tem feito, o que ele tem preparado através de Cristo para as nossas vidas, é exatamente isso. Mas, se eu não entender quem é Jesus Cristo de fato, não é simplesmente somente o meu Salvador da minha alma que eu vou para o céu. Não, ele é meu irmão mais velho. Eu estou com ele está comigo. Deus olha para mim, ele vê Jesus. Entendeu? Então, tudo isso, o que acaba acontecendo? Me leva a ver que se eu não sei me relacionar com o meu pai ainda, significa que não existe um relacionamento de pai para filho. Existe um relacionamento de um Deus para um servo. E ele fala que eu não sou servo, ele fala que eu sou rei e sacerdote.
e filho amado. Então, nesse ponto, eu preciso entender, de fato, quem eu sou. Tem uma história que eu acho muito legal, e para terminar, de um rapaz que estava descendo uma montanha, e aí eu acho que escureceu ali na hora, e ele não conseguia descer a montanha por completo. Ele falou assim, Deus, me ajuda. Ele não via mais o tal onde estava o chão, né? Deus, me ajuda, Deus, me ajuda, Deus, me ajuda. E aí chegou uma voz para ele e falou assim, se joga. Aí ele pegou e falou assim, quem é que tá falando? Ele falou assim, é Deus, se joga. Daí ele falou assim, tem mais alguém aí? E aí acabou morrendo ali, não se jogou, ficou preso na corda, não se jogou e morreu ali, a 1 metro do chão, né? Então é exatamente, é bem isso. A palavra está nos dizendo uma coisa e nós queremos ouvir outra. E aí a gente acaba amarrado na corda por não entender uma posição que Cristo já nos deixou nela. É assim que eu vejo a história de Moisés. Porque nesse momento, né? É que a Amanda falou, ele estava trabalhando, estava tudo. Mas Deus tem que levantar uma pessoa para libertar outra pessoa, porque aquela outra pessoa não leu a história dos seus antepassados. Top. Cara, É assim. eu peguei uns ganchos aqui que você tava falando. Apesar de não acreditar, né, de ver aquele negócio, a árvore lá e tal, aquelas pegando fogo, a hora que Deus fala assim, Moisés, estou aqui, né? Rapaz, ele não ficou olhando, mas estou aqui já, né? E agora você imagina, e é isso que é a parte mais doida, né? A fé é isso que você vai separando uma pessoa das outras. Porque agora imagine ele contando para os outros. Cara, tava pegando fogo na árvore lá, velho. E não queimava. Aí o cara chega, olha lá. Caramba, o que você fumou, Moisés? A árvore tá intacta. Que história é essa, velho? Tá? Você sonhou? É o quê? E é isso, cara. Agora a gente conta uma experiência nossa com Deus, com Cristo. E a pessoa fica olhando, né? Será? Exatamente. Né? Exatamente. Aí fica nessa. Mas aí você falou também lá do significado das palavras. Olha que coisa louca, cara. Vocês sabem o que significa sêmen? Qual o significado de sêmen? Não. Semente? Semente. Semente. Cara, a gente, nós homens, né, Micael? Que a outra veio da costela, mas a gente veio de qual substância? Do sêmen? Qual Da ingrediente, palavra, não, do qual sêmen. ingrediente que Deus usou para fazer o homem? A palavra. A terra. A terra. Você junta a terra com a semente, dá o quê, velho? Frutos. Frutos. É isso, cara. Você buscar o significado aí que você fica mais louco mesmo. Que doideira. É isso mesmo. E para finalizar aqui também, cara, você falou da viagem, da oração e tal. Cara, olha só, velho. Quando eu tava dentro do avião, eu orei assim, fechei. Quando a turbina lá começa a acelerar, você fica assim, agora não tem mais controle sobre nada, né? Porque o negócio faz subir aqui e aí pronto, né? Não tem mais controle. Eu tô aqui, eu tô na terra, posso descer do avião, mas a hora que a turbina acelera para ele levantar voo, eu sempre orei, cara. Inclusive na última vez aqui, eu orei assim, Pai, me leve em segurança. Rapaz, é o que você falou. Você tá orando pela casa, mas Cristo não tá em você? Então, como assim eu vou te levar em segurança se você já é a segurança, velho? Exatamente. Só tem que agradecer, né? Eu só tenho que agradecer. É só obrigado por estar comigo, porque eu já sou seguro, né? Já estou nisso, velho. Exatamente. É isso aí. Quando você ora assim, me leva em segurança, você tá orando errado. E aí, hoje, né, com o entendimento da palavra ali e tal, e pedindo direcionamento, eu fiquei pensando assim, cara, como que a gente ora agora? Exatamente. Não me vem mais nada na cabeça, porque tudo tá feito, velho. Eu não tenho mais nada pra fazer. Eu não tenho nada pra pedir. O 7º dia é o desfrute e a comunhão, mais nada. Então agora a oração que eu consigo fazer, que foi o que eu fiz antes de iniciar ali, que eu peço que o Espírito Santo me direcione, me mostre
né? Para que a minha mente Exato. acredite e meu corpo execute, porque já está tudo feito. Exatamente. Ele só tem que me mostrar se essa é de fato a verdade, né? Exato. E o resto já está feito. Uhum. E isso do Espírito Santo mostrar a verdade que eu acho muito legal, né? Porque Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a palavra diz que o Espírito Santo é o nosso guia. Ele nos guia no caminho para a verdade para que a gente possa ter vida, né, cara? Sabe? Então, isso é uma. Esse dia eu estava orando e falei exatamente isso para o Espírito Santo. Espírito Santo, eu encontrei Cristo, de fato, com 30 anos de idade, 30 anos de crente, com 31, de 30 para 31, eu encontrei Cristo de verdade. Encontrei o Jesus da história, né? Não encontrei uma história de Jesus, encontrei o Jesus da história. Então eu sou grato, então eu acredito e agora eu estou no caminho. E agora, conhecendo a verdade, de fato, qual que é a verdade? A minha posição. Entendeu? Como Deus me vê. Quem realmente sou em Cristo. O que Cristo fez de verdade. Agora é que eu estou começando a imaginar o que é ter uma vida. Você entendeu? Então, isso para mim é cada dia. A gente tem conversado muito sobre isso. Cada dia, sim, os nossos planos estão mudando completamente de tudo para, sabe assim, você tinha uma visão toda de uma vida nossa, né? Daqui a pouco começa a mudar tudo, mas não muda para pior, muda para melhor e você não tem mais esperança, você tem certeza. Você entendeu? Porque a palavra está te mostrando, né? Então isso para a gente hoje tem sido uma bênção, assim, né? A gente tem entendido que somos de fato abençoados, né? Eu não vivo somente uma bênção aqui, uma bênção ali. Eu vivo uma bênção todos os dias porque eu sou de fato abençoado, né? Então isso vem acontecendo na nossa vida. Tava contando para Amanda esses dias, vou encurtar aqui. Acho que você nem contei isso para você. Eu fui cobrir férias de uma vendedora de uma das lojas que eu trabalho numa região metropolitana aqui de Curitiba. Só que o meu cargo, não sou, eu estou como supervisor de loja. E a minha loja fica em Curitiba. E na nossa empresa tem o cargo de coordenador e depois do coordenador vem o supervisor. Então, eu ganho pela loja que ela vende em média aí milhões, né? E a outra loja que eu estava indo trabalhar, cobrir férias, a moça tem o coordenador da loja e teria a vendedora, que é uma loja pequena, de balcão. O pessoal vende ali 1.000, tipo assim, vende 300 mil, 400 mil no mês. E fui 10 dias cobrir. E travou. E aí eu teria que ganhar pela loja, né, que eu estava, que era a loja da região metropolitana, e não pela loja que eu trabalho de fato. Cara, resumindo a história, no dia 8 aqui em Curitiba, era feriado. Então era 7 de setembro, dia 8 era feriado em Curitiba. E no dia 8 eu já tive que trabalhar na região metropolitana. Aí eu tive que ganhar 100%, né? Só, tudo que a loja lá vendesse, eu não ia ganhar. Eu tinha que ganhar 100%. Então o meu já estava garantido. Mas o da loja não estava. E a loja tem uma média diária lá. No dia 8, aquela loja que a gente estava, ela vendeu o dobro do que ela vende normalmente. É uma lógica, porque é feriado em Curitiba, o pessoal foi comprar lá. Pode ser. E aí, eu até brinquei com o rapaz lá, eu falei, cara, hoje eu tô aqui, você vai ver, vai acontecer muita coisa louca, porque onde eu tô, o negócio acontece, porque ele tá em mim e tal, ele também é cristão. E foi engraçado, porque naquele dia a loja tem costume de vender 15 mil, naquele dia a loja vendeu 32, o dobro. Apareceu uma ligação lá não sei da onde, de Balneário, um cara querendo comprar 30 caixas de um cabo que custa R$ 800. Pro dia 9. Aí eu já lembrei da oração do Pai Nosso. Me dá o pão nosso de cada dia hoje. Então, do dia 9 já estava garantido no 8. Só que o rapaz não cria desse jeito. Ele não olhou com esses olhos. Falou, o cara nem tem cadastro na loja, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O cara falou assim, ele
contando, o cara falou assim, mas não, isso é mentira. Isso é O cara mentira. não vai comprar Como é que o tudo cara vai isso. comprar tudo isso? O cara Muita coisa, não vai comprar. Como é que o cara vai comprar Nunca- tanto disco de cabo? Ele falou assim, nunca vendeu isso aqui na loja? Nunca vendeu isso aqui na loja? Imagine. E o cara nem tem cadastro. O cara tá falando que vai vir buscar e vai pagar adiantado. Isso não existe, Micael. Nem vamos atrás disso e tal. E eu queria insistir, né? Aí na minha mente veio assim, Micael, lembra que você entendeu que o filho ganha, o servo recebe do filho, o ímpio recebe do filho. É o filho que determina. Por isso que você não vai ganhar por aqui. Por isso que a tua empresa vai te pagar por lá. Cara, um exemplo. A minha empresa vende, a Curitiba, onde a loja onde eu trabalho, vende a média de 60 mil o dia. No dia 9, você lembra que no dia 8 eu só ganhei 100% daquilo da minha carteira, de fato, do meu fixo, né? 100% do meu fixo, só isso. No dia 9, a minha loja, da onde eu estava recebendo de fato, vendeu 125 mil. Ixi. O dobro, porque no dia 8 eu não estava trabalhando. Então eu tinha que ganhar o que eu tinha que ganhar no dia 8, eu ganhei no dia 9. Consegui entender isso, cara? O dobro. E todos os dias que eu passei lá, 10 dias que eu passei lá, os 10 dias que eu passei lá, nenhum desses dias eu ganhei menos do que o coordenador daquela loja. Caramba. Porque a minha loja vendia todo dia mais. E assim, a minha margem de comissão é 0,15. A margem de comissão dele é 0,30. O salário fixo dele é uns R$ 500 a mais do que o meu. E nenhum dia eu ganhei... O Espírito Santo mandava eu calcular, Diego. Eu calculava o meu, eu calculava o dele e falava, cara, a minha loja está vendendo mais, eu tô aqui só ajudando o cara e eu tô ganhando mais do que o cara que está trabalhando. E eu só tô aqui ajudando, porque o que ele mandava fazer, eu fazia. Porque eu tava só na loja dele, não era minha loja. Ninguém tava abaixo da minha supervisão. Arrumei gôndola, tirei caixa, fiz tudo. E todos os dias eu ganhei mais do que ele, sendo mais do que o coordenador, sendo que ele ganha R$ 500 a mais do fixo do que eu e o dobro da minha comissão. Explica isso. Caramba. Eu falei, mano, você consegue entender o que a gente... Se fosse antigamente, eu ia falar, mas que saco, eu tenho que estar lá na minha loja lá, porque é de lá que eu vou ganhar. Como é que eu vou lá ajudar os outros, sendo que eu tenho que ganhar da minha loja? Eu fui. Aí na hora foi isso que eu falei. Eu encontrei o caminho, eu encontrei a verdade. A verdade é o quê? Que pode acontecer o que quiser. O que é meu, o que Cristo conquistou na cruz, é meu direito, é minha herança. Você entendeu? E herança não se pede, herança se ganha. Então você pode fazer o que você quiser e fazer. Você não vai ganhar R$ 1 para isso, vai sem ganhar R$ 1, porque se é teu, da onde, onde você está plantado, sou árvore plantada a ribeiro, e eu dou meu fruto no tempo certo, e tudo que eu faço prospera. É isso que a palavra fala. É isso aí. Cara, faltam Maneiro. 2 minutos, né? Aí, ó. Olha aí, Sério? faltam 1 minuto e 57, nosso recorde. Nossa. O Instagram vai Caramba. finalizar em 1 hora. Finaliza em... Vai. Olha, 1 minuto e meio, hein? Tá bom. Pai, só te agradecemos por essa live, te agradecemos por esse dia, que nós podemos continuar conectados contigo, porque o Senhor nunca se desconecta de nós. Amém. Amém. Eita, é isso aí. A matemática de Deus é louca, a Carla tá falando. E o, Top, e o com Lu, certeza. e o Lu falou antes lá que eu falei, a gente foi feito de qual substância? Eu falei da terra e o Lu falou assim, não, foi do barro. Deus é tão perfeito que ele já deu a terra com a água, velho. Só faltou a semente. É. Verdade. Ela já tava frutífera, né? Já tava adubada já. É isso aí. Beleza? Ó, Deus já deu a terra, já deu a água. E o sêmen é de quem, velho? Quem que tem que plantar? É a gente. Verdade, é É a verdade. gente, velho. Vamos plantar. É, gente. Valeu, É cara. isso aí. Oi. Oi, Davi. Valeu. Então, valeu. Permaneça abençoado. Amém. Tchau, tchau. Falou, Guerreiro. Tchau. Tchau. Tchau.